Olá, seja bem-vindo ao IcaroCast, o podcast da IcaroTech. Meu nome é Felipe Lima e hoje a gente vai falar de um assunto aqui que tem dado pano para manga nas rodas de conversa dos gestores de TI. É o impacto das novas tecnologias no gerenciamento de TI. Para isso, a gente tem aqui três convidados feras para conversar com a gente. Primeiro é o Rafael Ulloa, o nosso mago das novas tecnologias aqui na IcaroTech. Ele é que faz parte aí do time de Customer Success da Icaro. E o Alan Grião e também o Eduardo Zério, do time de Managed Services aqui da Icaro. Eles são experts nessa parte de gestão de ambientes de TI complexo e eu tenho certeza que eles vão dar um show aqui nesse episódio de hoje. Sejam bem-vindos, pessoal. Opa, obrigado, Felipe. Obrigado por nos Valeu, receber. Felipe. Obrigado aí pelo convite. E esse assunto é um assunto que tem muito do que falar sobre, né? Dá para ficar aí várias horas debatendo sobre ele, com certeza. É isso aí. Acho que a gente vai ter que fazer não só um episódio desse assunto, mas vários. Então se preparem aí que é capaz de vocês voltarem por aqui, tá? Bom, para começar esse bate-papo de hoje, eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? A gente sabe aí que nos últimos 20 anos, o acesso à tecnologia tem sido, assim, extremamente rápido. Se a gente pensar nos últimos 10 anos, então, talvez mais ainda. E, assim, hoje, tudo é conectado a tudo, né? Há 20, 30 anos atrás, isso não era assim. E, com isso, novas tecnologias surgiram, o acesso a elas ficou mais fácil e, obviamente, isso traz um impacto para os gestores de TI, porque você gerenciar uma quantidade de coisas conectadas ou uma série de tecnologias menor é muito mais fácil do que você gerenciar e ter um ambiente tão complexo quanto a gente tem hoje. E, fora isso, a gente tem inteligência artificial, robô, multi-cloud, container, API, Kubernetes, putz, é uma série de trava-línguas aí. É uma sopa de jargões ali, né? Exatamente. Uma série de coisas que chegam e algumas empresas olham para aquilo e falam assim, meu Deus, o que eu faço com isso? Né? Mas, com certeza, a gente tem aqui muito para falar sobre esse assunto. Especialmente, eu queria fazer uma pergunta para o Ulloa. Ulloa, você que é o cara aí que está sempre conectado nesses assuntos de novas tecnologias, se você tivesse que elencar as três principais tecnologias ou conjuntos de tecnologias que têm impactado esse gerenciamento de TI, deixado ele mais complexo nos últimos anos, quais seriam os seus palpites aí? Eu diria que são três, como você falou, que são grupos de tecnologia que mais tiram, assim, o sono dos nossos clientes de noite, que mais estão tendo impacto no mercado no presente. Então, o primeiro é cloud, o segundo é microserviços e o terceiro é streaming de dados. Claro que tem uma certa sobreposição entre eles e sub temas e disciplinas para cada um deles, mas explicando, o que entra no assunto de cloud? Virtualização e containerização de praticamente tudo está migrando para a nuvem, e aí quando eu falo nuvem, tem a nuvem particular, no data center, tem a nuvem pública, na AWS, Azure e outros provedores, e tem toda uma combinação entre eles. Eu posso ter um serviço que transita entre a nuvem privada e a pública, ou entre nuvens públicas. Então, esse é o primeiro cloud. O segundo é microserviços, que é a parte de segmentar minhas aplicações tradicionalmente monolíticas em pedaços menores, sendo que o tamanho desse pedaço vai de acordo com a minha necessidade da empresa. Tem empresa que precisa que seja extremamente granular, que é o caso da Google, Netflix e outras, mas não faz sentido para todos. Mas você tem que entender onde fica essa separação, e depois que você fizer essa separação, você também tem que gerir isso. Você tem um monte de pecinhas, talvez pecinhas de Lego, que elas precisam falar entre si, você tem que cuidar da interconexão, da segurança e outros aspectos, que é a parte de Service Mesh. E o terceiro item, que é o streaming de dados. Clientes estão usando o serviço, está toda hora entrando dados na empresa, que a empresa precisa tomar uma decisão rápida. E ela precisa ter um ecossistema, uma solução que vai atender isso com qualidade e que tenha o mínimo de latência possível. E para cada um desses aqui, como falei, tem um ecossistema de ferramentas
que vão te ajudar a criar, suportar essas soluções. Só que cada cliente, cada empresa, cada mercado vai ter um conjunto de ferramentas que ela vai utilizar. Então, não tem duas empresas que vão implementar da mesma forma. E já que tem essa variação, tem um monte de ferramentas, toda hora entra ferramentas novas, eu começo a entrar um cenário complexo de como é que eu sustento isso, Felipe. Legal, Leo. Eu acho que, assim, você na frente aí de Customer Success, você deve perceber isso muito num cenário onde novos projetos estão acontecendo. Mas, fora esses novos projetos, né, isso deve ter um impacto, assim, gigante nos projetos que já estão em andamento. Então, porque uma empresa, ela deve se preocupar muito quando uma tecnologia chega nova e, eventualmente, ela não tem um profissional que já está ali preparado para assumir aquela tecnologia e dar um suporte e colocar aquilo em prática, por mais que, no futuro, aquela tecnologia venha a ser super benéfica para a empresa, né? E a gente aqui tem um lado que a gente sente isso na pele, né? E o Zério e o Grião estão aqui para contar um pouco sobre isso. Queria que vocês comentassem um pouco, Zério e Grião, como que vocês percebem isso nos projetos que vocês estão envolvidos dentro da área de Managed Services? Com certeza a gente percebe esse impacto sim, tá? Porque o que a gente percebe é que ao mesmo tempo que toda essa evolução e essa tecnologia nova acaba sendo diferencial do ponto de vista de negócio para as empresas, né? Porque ela vem trazendo mais inteligência para a operação, deixa a operação menos custosa, mais ágil, é crucial que ela sempre tem que vir acompanhada de um planejamento fim a fim, não só na implantação dela, mas também na continuidade e manutenção desse ambiente, dessa infra, dessa tecnologia que está sendo ali aplicada, né? Ela sempre tem que estar em sinergia com os processos da empresa, com o processo de gestão da empresa e com a estrutura da equipe de TI, seja ela da empresa ou seja ela terceirizada, tá? Porque esse ambiente, ele além de requerer curadoria ali constante, né, um acompanhamento de como que ele está, mais que isso ele precisa de evolução, né? O negócio está evoluindo, a tecnologia está evoluindo, a demanda do cliente evolui, então ele sempre tem que estar em evolução, né? Agora, o ponto que você comentou do domínio dos colaboradores, hoje em dia a gente já tem algumas disciplinas auxiliares que apoiam isso, tá? Do ponto de vista de telemetria, monitoração, acompanhamento ali, não só da ferramenta em si, mas do serviço que ela provê, né? Tanto isso combinado com a automação, tanto da resolução de falhas automáticas, como automação de processos manuais, que às vezes o operador ali executa, isso já dá para ser automatizado. E isso facilita a vida, né, da operação, mas não substitui completamente uma necessidade ali de capacitação e de renovação constante de conhecimento, né? O operador ali, o analista, ele tem que estar acompanhando o que está acontecendo no mercado, as novas tecnologias que estão entrando, e é aqui que isso se torna um desafio para a empresa, né? Se isso foge ali do core business dela e ela não possui exatamente uma escala para manter uma equipe com toda essa gama de conhecimento, né, e essa capacitação constante, isso acaba trazendo para ela às vezes um conflito no esforço que ela espera do funcionário dela em evoluir o processo e a estrutura, né, dessa infra, com o esforço que ele precisa demandar para manter essa infra, essa estrutura que já é crítica, operando. Um ponto aí que o Zério colocou, tem a questão da evolução e também dessa agilidade que a gente precisa hoje em dia. Se você for dar uma olhada aí no passado, não lembro muito bem de cabeça agora, mas não muito tempo atrás a gente começou a falar sobre 4G e já tem o 5G sendo implementado. E em termos de ferramentas e tecnologias dessas ferramentas que até o Leo citou, a velocidade disso é muito rápida. E hoje não existem, mas as grandes empresas, né, as maiores empresas aí, elas dependem muito da tecnologia. Então, se você tiver
essa tecnologia vai ser o braço para você conseguir aplicar a sua estratégia de mercado, muitas vezes. Então, se você começar a ter muita dificuldade para fazer o gerenciamento disso, para fazer a evolução disso, que às vezes não é do seu core business mesmo, pode trazer um impacto meio sério em termos de capacidade de desenvolvimento daquela estratégia da empresa, né? Chega a esse nível. E você até citou aí, né, a questão do 5G, mas se a gente pegar nos últimos anos a evolução que a inteligência artificial trouxe, né, o quanto os assistentes virtuais têm sido empregados em diversos cenários, né, e com esses assistentes você traz aí uma questão, né, a gente falou aqui, o Zério trouxe a questão de curadoria, telemetria e tudo mais, mas esses próprios assistentes, eles precisam de uma série de coisas que, se a gente, né, não colocar isso dentro de um projeto, a gente não consegue ver, porque nada mais é do que uma questão de automação, né? E eu sei que até você tem um exemplo aí para falar dessa questão de assistentes virtuais, que é um exemplo que você acha legal, né? Voltando um pouquinho antes ali, só falando da questão da telemetria, antes de falar desse exemplo de assistente virtual, a telemetria hoje, na complexidade dos ambientes que a gente tem hoje e da forma como as aplicações se ligam, se você não tem aqui uma telemetria boa, se você não está monitorando seus sistemas da forma adequada, e não tem uma visão a nível de sistema, também a nível de infra, você fica meio que, usando uma expressão, você fica meio que vendido, né? Você tem uma falha, você tem um problema, e você tem uma estrutura tão grande, uma complexidade de sistema tão grande, que você simplesmente não consegue saber onde está a falha. Né? Te transforma ali uma resolução que às vezes você teria em meia hora ou uma hora, se você soubesse exatamente onde está a falha, leva dias, às vezes 1 dia, 2 dias para você conseguir resolver isso aí. E essa questão do assistente virtual, eu acho que encaixa bem até o que o Ulloa comentou sobre o streaming de dados, né? Acho que você faça um paralelo legal aqui para isso, é que tem tantas pessoas usando, tem tantos dados conectados naquilo ali, tem tanta coisa precisando ser processado, que o mínimo de perda, qualquer engasgo ali, qualquer soluço que essa solução dá como um todo, o usuário lá na ponta já sente. Né? Ele está esperando uma velocidade muito grande daquilo, quer a resposta muito rápido. Né? Para os times de... E um atraso pode ser visto como indisponibilidade. O sistema pode não estar fora, mas por não atender no tempo esperado, para ele estar fora. Exatamente, exatamente. O cliente sente na ponta e ele fala assim, esse negócio aqui já não funciona. Né? E na verdade, às vezes, nem é que não está funcionando, é só um pequeno atraso ali na resposta, né? Vai de acordo com o que eu falei, é uma implementação legal, né? Ela traz uma inovação, só que se ela não é bem mantida e bem cuidada ali, né? Ela acaba trazendo um reflexo negativo. Exato, exatamente. Esse assistente virtual que você mencionou, que o pessoal de campo utiliza em um dos nossos clientes, ele entra nessa linha. Se você tiver é uma atividade muito onerosa e muito importante para o cliente. Onerosa do ponto de vista de gasto de dinheiro com aquilo mesmo. Custa muito para o cliente para ele poder manter a estrutura dele. Então, aonde a gente puder ter um ganho de escala, trazer essa tecnologia para poder ajudar essa operação, melhor. E aí, se essa tecnologia começa a ter uma queda de performance, um probleminha aqui, um probleminha ali, às vezes chega até num caso muito extremo, de uma solução inteira dessa cair em descrédito, em desuso. Né? Uma solução muito boa, que traria um impacto muito bom para a operação, seja ela de telecom, um e-commerce, qualquer coisa do tipo, cai em descrédito, cai em desuso e deixa de ser um fator, voltando ao que eu falei sobre a estratégia, deixa de ser um fator de competitividade, só está te atrapalhando mais na execução dessa estratégia. Né? E assim, eu imagino que num caso desse, a complexidade de você gerenciar, inclusive porque se torna um caminho crítico esse gerenciamento, né, do que envolve a parte de infraestrutura de TI, etc.,
né, a complexidade disso deve ser muito maior do que você gerenciar, por exemplo, uma tecnologia que já está aí no mercado há muitos anos e já tem diversas formas até mais prontas de você gerenciar isso, né? E assim, eu fico imaginando, se eu sou um cliente e eu quero implementar uma tecnologia dessa, quanto eu vou ter que investir na minha equipe, né? E quantos novos postos até de trabalho eu vou ter que colocar dentro do meu ambiente de gerenciamento de TI para poder atender cada tecnologia envolvida. Porque seja num assistente virtual, numa outra solução que envolva uma nova tecnologia, o Leo trouxe aqui a questão de cloud, mas hoje você não tem só um tipo de cloud, você tem diversos tipos de cloud, né? Eu vou ter um profissional especificamente para cuidar de cada tipo de cloud, ou eu vou ter um profissional que é multidisciplinar, né? Como que essa questão do perfil influencia na estratégia desse gerenciamento? Como que vocês trariam isso para a conversa aqui? Eu acho que um primeiro ponto para colocar da questão do perfil, eu acho que primeiro vem até um step antes, né? Que é qual tecnologia que eu vou adotar no meio desse mundo de tecnologias, qual que eu vou querer adotar? E baseado na experiência aí de quase 9 anos já atuando nessa parte de Managed Services, apesar de atualmente a gente ainda ter algumas posições, algumas tecnologias que vão pedir uma especialização e uma dedicação exclusiva naquilo, hoje em dia, mais do que nunca, você tem a necessidade de ter um perfil multidisciplinar. Até porque, dada a complexidade das soluções, se você se limita a um ponto muito específico, você de volta a ter aquele problema de falta de agilidade. Então, você precisa ter uma pessoa que consegue olhar para vários pontos da solução e entender o que está acontecendo, não em cada ponto isolado, mas como esses pontos se conectam, né? Então, eu acho que é bem nessa linha, um perfil bastante ágil para conseguir flexibilizar a atuação em diversos contextos, em diversas tecnologias, ágil para acompanhar as novas tecnologias, né? E para ele conseguir essa multidisciplinaridade. Só que quando você tem uma escala adequada dessa equipe, você combina esse perfil multidisciplinar com alguns perfis especialistas, principalmente em tecnologias mais base, né? Como banco de dados, rede, parte de infra mesmo, SO, ou até mesmo de ferramentas proprietárias, se for uma ferramenta com uso bastante disseminado. Então, você consegue combinar esses especialistas com perfis multidisciplinares ali, né? Só que isso depende de escala para conseguir fazer isso. Exato, exatamente. E é importante mencionar também, assim, para juntar as partes, as empresas querem entregar soluções o quanto antes. E quando você introduz agilidade na solução, você traz desafios de forma mais rápida. Então, sempre vão existir problemas. Mas aí você tem o desafio de como você vai resolver esses problemas de uma forma rápida. Então, entra no que o Zé e o Alan estavam falando. Então, eu preciso ter uma equipe que consiga absorver essas tecnologias. Eu vou precisar de um generalista, eu vou precisar de um especialista. Então, eu preciso conseguir absorver essas tecnologias e que essa equipe possa funcionar sem barreiras entre ela. Então, eu não tenho uma equipe que é só dos DBAs, estão no castelo, que eu só posso conversar com eles por e-mail. Não, que o restante da empresa possa falar com essa equipe com o mínimo de atrito possível. Então, esses são os pontos importantes. Então, é assim que você junta o desejável com o que você bota isso na prática e sustenta e consegue absorver e crescer as suas soluções. Com certeza. Eu acho que, assim, a gente traz, né, aqui um conjunto de informações que é muito importante, porque, às vezes, a tecnologia por si só, ela é muito legal, mas se você não tem essa base de conhecimento dentro do seu hall de profissionais ali, você acaba colocando uma tecnologia que, eventualmente, como o Alan falou aqui, ela corre o risco de se tornar
de cair em descrédito, né? De se tornar uma tecnologia que está ali porque é legal ter, né? Exato, E exato. isso não traz benefício nenhum para o negócio, né? Exato. A tecnologia pura e simples, ela nunca vai fazer nada. Você vai precisar de alguém que consiga ligar e aproveitar e usar todo o potencial que essa tecnologia tem. Então, pegando uma coisa simples como virtualização, de nada vai adiantar você pensar em virtualização, que traz um ganho muito bom para você, para sua estrutura. Em N situações, a gente teve situações de disaster recovery que foram muito mais rápidas porque elas eram virtualizadas. E se você não tem quem sabe aplicar isso e quem sabe gerenciar isso dentro do time, seja ele interno ou terceiro, não vai servir para nada. Vai ser só mais uma tecnologia que vai estar lá numa pilha de tecnologias que, no frigir dos ovos, vai estar só custando dinheiro para a empresa. Sim. É isso mesmo. E essa parte de gerenciamento, sustentação, operação de TI, então ele tem um conjunto de ações, mudanças culturais, metodologias. Aí, ó, parênteses de escuta o nosso episódio de DevOps, que vai deixar essas definições mais claras, que precisam ser adotadas para conseguir alcançar isso. Então tem todas as partes que o Zé falou de processo, de organização, e por aí vai. E quando são bem feitas, essa operação não vai chamar atenção, porque está perfeito. Claro que um ambiente 100% sem problemas não existe. Esse é um sonho. Mas se estiver falando bem, não vai chamar atenção. E aqui que entra o problema. Por não chamar atenção, as empresas esquecem que precisam investir nisso. E quando não investem, passa a ter os problemas, a ter a dor de cabeça, perde aquela vantagem que ela poderia ter se ela tivesse investido nisso. E aí que vem as dificuldades de absorção dessas tecnologias. Então, por isso que é importante ela reconhecer que eu vou escolher, eu vou evoluir, eu quero ser rápido, reduzir meu time to market, mas eu também preciso investir nisso. E eu preciso investir antes que eu tenha os problemas. Investir continuamente, né? Exato. Exato. Acho que um ponto que dá para pensar até, Felipe, você comentou no começo sobre essa situação que estamos vivendo, os players que estavam preparados, que tinham um investimento bom ali das suas soluções, né, de TI que eram base para o negócio, conseguiram responder ao aumento da demanda ou à necessidade diferente que eles tinham a partir dessa situação de uma forma muito mais rápida. Quem não estava muito preparado sofreu bastante e ainda deve estar sofrendo, na verdade. E um último ponto. Pode falar. Não, pode falar. Não, mas o último toda empresa precisa entender, em um momento, usar uma tecnologia, uma infraestrutura e tiver que evoluir e refletir se já fazia sentido. De tempos em tempos você vai ter mudanças. Então não tem um ambiente que para na linha do tempo. Isso aí, isso é verdade. Gente, a gente tem muito assunto para falar, mas o nosso tempo está acabando. Então, queria, antes de agradecer vocês oficialmente, né, eu queria só pedir uma ajuda de vocês aqui no último ponto. Né? Se vocês tivessem que dar aí uma dica para quem quer evoluir tecnologicamente sem ter um impacto tão grande por conta dessa complexidade que essas tecnologias podem trazer, qual seria a dica de vocês? Pode falar um de cada vez e fiquem à vontade. Cara, acho que a minha dica aqui é sempre ponderar o custo e o esforço, né, de utilizar uma equipe própria para fazer essa implementação e essa manutenção, sempre levando em conta riscos inerentes ao negócio, né? Por exemplo, turnover de recursos, essa questão de especialização constante, contra contratar uma empresa especialista nisso. Por exemplo, um Managed Service Provider que, por ser o core business dele, né, ele tem uma escala que consegue disponibilizar profissionais que estão sempre prontos ali para atuar em diversas tecnologias, com nível rápido de capacitação e entendimento do negócio do cliente,
isso tudo embasado por um contrato que já prevê nível de serviço, né, acordado, o SLA, o tempo de resposta, nível de qualidade da empresa que está provendo esse serviço, né, requisitos de segurança e a responsabilidade que essa empresa tem ao assumir isso. Tá? Exato, exatamente. Acho que complementando isso aí que o Zério comentou e voltando já até alguns pontos que a gente colocou, as soluções, a TI hoje em dia, ela não pode mais ser encarada como um custo. Ela é um investimento e ela vai ser base para a execução dos objetivos da empresa, seja ela qual for. Então, é sempre importante pesar isso quando você começar a pensar nas soluções que você vai aplicar. Né? Eu vou contratar um Managed Service Provider, vou contratar alguém para colocar esse projeto para mim ou eu vou querer fazer internamente? Eu acho que o maior balizador disso é o quão apoiada a sua empresa está naquela solução e o quão importante ser ágil e ter uma velocidade maior nas entregas, nas soluções dos problemas nessa solução vai ser, é quão importante isso vai ser para você. Sim. Eu vou resumir a minha recomendação em invista antes que você tenha problemas. Dedique tempo, o tempo e os recursos necessários para estruturar a solução. Imagine o que possa dar problemas antes de acontecer, desenhe os seus planos e invista antes, para você não perder o seu sono lidando com alguma catástrofe. E eu acho... Só completar o que o Lua falou, uma certeza é que você vai ter problemas. Ah, não, mas e se isso não acontecer comigo? Vai acontecer. Mas dia, menos dia, vai acontecer. Esteja preparado para a hora que isso for acontecer. E eu acho que isso é muito o dia a dia de vocês aí, né? Principalmente o Zério e o Alan, que fazem esse tipo de serviço aqui na Icaro para os nossos clientes, né? Eu imagino o quanto vocês devem... Eu sei que a gente tem um time aí de pessoas que ficam full time disponíveis aí, né, para poder auxiliar os clientes nesse tipo de condição, mas eu imagino o quanto o dia a dia de vocês nesse suporte é interessante, porque querendo ou não, a empresa que precisa desse time to market, né, constantemente rápido, porque isso é uma questão hoje de mercado, não é uma questão de business, né? Assim, não é o qual é, se você está nesse ramo ou naquele negócio ou naquele outro negócio, isso é uma questão que o mercado exige. Então, eu fico imaginando, né? Você ter um pool de profissionais que tenham essa multidisciplinaridade, você conseguir treiná-los a tempo de ter todos eles disponíveis para trabalhar para a sua empresa, às vezes não é a melhor forma, né? E a gente consegue fazer isso com alguns clientes de forma bastante legal. Eu queria até parabenizar vocês aí, porque eu sei que vocês dão o sangue aí para que muitos clientes não fiquem na mão. Mas é isso. Pode falar. Eu ia falar que a gente compartilha das noites que tiram o sono dos clientes, né? A gente está ali junto com os clientes para ajudar. Cara, é um dia a dia bem interessante, no mínimo interessante. A gente faz de tudo para ele dormir tranquilo, mas se ele acordar, a gente acorda junto e resolve. Exato, exatamente. Legal, gente. Queria agradecer agora oficialmente vocês. Muito obrigado por participarem desse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei muito legal o papo. E a gente vai voltar a se falar. Se alguém que estiver nos ouvindo aqui tiver alguma dica, alguma sugestão ou alguma dúvida do que foi falado, pode enviar o seu e-mail para o podcast@icarotech.com ou deixar o seu comentário aonde você estiver ouvindo. Fechado? Gente, muitíssimo obrigado. Valeu pela presença de vocês. Valeu, Felipe. Felipe. Se vê no próximo. Um abraço. Até mais, pessoal. Tchau. Até.